Eu pretendo fazer uma exposição que não seja muito longa, porque eu privilegio o diálogo. E trago de imediato os propósitos deste trabalho. Na verdade, minha intenção primeira é explorar a concepção nietzschiana de psicologia e de história e, para em seguida, ver de que maneira essas concepções se articulam com o procedimento genealógico na genealogia da moral. Antes de mim, a psicologia nem mesmo existia, afirma Nietzsche numa passagem de S. Homo. A afirmação causa surpresa. Seria reveladora de falta de visão histórica ou deixaria entrever o uso do termo num novo sentido? Manifestaria simples desejo ou expressaria uma firme convicção? É certo que, em seus escritos, Nietzsche geralmente atribui diferentes sentidos às palavras. Empenhado na crítica à linguagem, procura mostrar que as palavras não possuem um sentido único, velado e sempre presente. Quer ressaltar que se deve entendê-las desta ou daquela maneira, conforme a perspectiva adotada. É o que se verifica quando ele emprega o termo psicologia. Neste caso, porém, acaba por privilegiar uma direção determinada, associando, de alguma forma, a psicologia à moral. À primeira vista, esse fato pode parecer curioso, mas uma rápida incursão no tempo mostra que, há quase 300 anos, o termo psicologia tinha um sentido bastante diferente daqueles que possui hoje. A Christian Wolff coube o mérito de, pela primeira vez, tratar a psicologia como disciplina específica. Testemunha e cúmplice do processo geral de naturalização que então se iniciava, Christian Wolff dedicou-se a mostrar que a psicologia estava mais distante das questões sobre a origem do universo do que dos problemas acerca da interação do homem com o que o rodeava. Se assim ele contribuiu para desvincular a psicologia das preocupações de ordem cósmica, continuou, no entanto, a fundá-la na metafísica. Wolff tomava como ponto de partida a noção leibniziana de alma, entendida como uma substância simples e incorpórea, capaz de representar o mundo. Suas representações podiam ser perfeitas ou imperfeitas, se plenamente adequadas ou não. Quando claramente conhecidas, as ideias de perfeição e imperfeição, por sua vez, engendravam as ideias de bem e mal. Concebida dessa maneira, a psicologia constituía, por assim dizer, a base dos juízos de realidade, mas também dos juízos de valor. Achava-se vinculada à lógica, como a alma se representa o mundo, e à moral, como a alma se coloca princípios para a ação. E encontrava o seu fundamento na metafísica, a própria noção de alma. Assim, ao tornar-se com Wolff de uso corrente, o termo psicologia designava basicamente o estudo dos fenômenos intelectuais e morais. Também em Nietzsche, a psicologia aparece de alguma forma ligada à moral. No parágrafo 37 de Humano Demasiado Humano, um dos primeiros textos em que ele trata da questão, Nietzsche define a psicologia como ciência que investiga a proveniência e a história dos sentimentos morais. Num primeiro momento, essa definição parece muito próxima daquela que se encontrava em Christian Wolff. Para Wolff, porém, a psicologia deveria deduzir-se dos princípios gerais colocados pela metafísica. Os fenômenos morais não poderiam, pois, comportar uma proveniência e muito menos uma história. Para Nietzsche, ao contrário, impõe-se justamente
inscrever os fenômenos morais num tempo e num espaço. Com isso, ele opera um corte em relação à metafísica. Não se fundando na noção de alma, os sentimentos morais deixam de remeter a essências. Eles surgem, modificam-se e, por vezes, desaparecem. Tendo uma proveniência, uma história, acham-se também relacionados com a organização social dos indivíduos, de tal forma que, em diferentes sociedades, existiriam diferentes morais. Além de passagens do Humano Demasiado Humano, em que se expressa sobre a psicologia, Nietzsche vai trazer novas elucidações, cerca de 10 anos depois, no Crepúsculo dos Ídolos. Então, ele vem esclarecer que a psicologia, tal como ele mesmo a concebe, não se confunde com a mera observação, seja ela simplesmente reflexiva ou voltada para o mundo circundante. Opondo-se à divisa socrática, não admite que a busca interna possa dar diretrizes para a ação. A recusa dessa ideia constitui, por certo, uma das razões que levam Nietzsche a afirmar que a psicologia deve vincular-se estreitamente à história. Mas Nietzsche não se detém aí. Com o intuito de nos convidar a tomar a precaução de evitar uma eventual identificação entre a atitude do psicólogo e a do observador, Nietzsche afirma no capítulo intitulado Incursões de um Extemporâneo, cito, não fazer psicologia de livreiro ambulante. Nunca observar por observar. Isso resulta num defeito de ótica, num estrabismo, em algo forçado e excessivo. Fim da citação. Desprezando o acúmulo de dados, Nietzsche não aceita que os fatos, por si só, possam orientar a conduta humana. Nem a introspecção, nem o livro do mundo estão em condições de contribuir para estabelecer o critério moral. Esse critério se acha intimamente ligado à noção de valor. Tornando-se operatória a partir de Assim Falava Zaratustra, a noção nietzschiana de valor opera uma subversão crítica. Ela põe de imediato a questão do valor dos valores. E esta, ao ser colocada, levanta a pergunta pela criação dos valores. Se o valor dos valores bem e mal não chegou a ser posto em questão, é porque eles sempre foram vistos como tendo existido, instituídos num além, e encontravam, assim, legitimidade num mundo suprassensível. No entanto, uma vez questionados, esses valores revelam-se apenas humanos demasiado humanos. Em algum momento, em algum lugar, simplesmente foram criados. Assim, o valor dos valores está em relação com a perspectiva a partir da qual ganharam existência. Não basta, contudo, relacionar os valores com os pontos de vista de apreciação que os engendraram. É preciso ainda investigar de que valor estes pontos de vista de apreciação partiram para criar valores. Em outras palavras, a questão do valor apresenta duplo caráter. Os valores supõem avaliações que deram origem a eles e a eles conferiram valor, e estas avaliações, por sua vez, ao criarem valores, supõem valores a partir dos quais avaliam. Uma passagem da genealogia da moral pode servir para ilustrar, pelo menos em parte, essa questão. Eu colho aqui essa passagem no parágrafo 10 da primeira dissertação. Cito. O levante dos escravos na moral começa quando o ressentimento mesmo se torna criador e pare valores. O ressentimento de seres tais aos quais está vedada a reação propriamente dita, o ato, e que somente por uma vingança imaginária ficam quites.
Enquanto toda moral nobre brota de um triunfante dizer sim a si próprio, a moral de escravos diz não, logo de início, a um fora, a um outro, a um não mesmo, e esse não é seu ato criador. Fim da citação. Portanto, aqui nós vemos que, no caso dessas duas morais, podemos tirar uma primeira conclusão: enquanto a moral nobre procede por afirmação e mais ainda por autoafirmação, a lógica da moral do ressentimento é uma lógica que se faz a partir da negação e da oposição. E torna-se possível, portanto, traçar uma dupla história dos valores bem e mal. O fraco, o ressentido, o escravo, concebe primeiro a ideia de mal, com que designa os nobres, os corajosos, os mais fortes do que ele, e então, a partir dessa ideia, chega como antítese à concepção de bom que atribui a si mesmo. O forte, por sua vez, concebe espontaneamente o princípio bom a partir de si mesmo e só depois cria a ideia de ruim como uma pálida imagem em contraste. Para o forte, ruim é apenas uma criação secundária. Para o fraco, mal é a criação primeira, o ato fundador da sua moral. Mas cabe aqui perguntarmos: em que Nietzsche se baseia para assim caracterizar a moral dos nobres e a moral dos escravos? Estariam elas fundadas em posições teóricas previamente assumidas? Ou em dados de realidade simplesmente constatados? Seriam fruto de uma elaboração conceitual ou objeto de mera descrição? Em Para Além de Bem e Mal, 260, Nietzsche afirma, cito: em uma perambulação através de muitas morais, mais refinadas e mais grosseiras, que até agora dominaram sobre a terra ou ainda dominam, encontrei certos traços retornando juntos regularmente e ligados um ao outro, até que, por fim, dois tipos fundamentais se denunciaram a mim e ressaltou uma diferença fundamental. Existe a moral de senhores e moral de escravos. Fim da citação. Esse texto revela que, num primeiro momento, para caracterizar os dois tipos de moral, Nietzsche parece adotar como ponto de partida a pesquisa histórica. Examinando os elementos fornecidos pelo estudo das civilizações passadas, deles depreende dois modos de comportamento que, embora por vezes mesclados, são nitidamente distintos. Contudo, não se pode dizer que Nietzsche se limite a descrevê-los. Ao operar com a noção de valor para refletir sobre esses dois tipos de moral, Nietzsche passa a considerá-los resultantes de maneiras de avaliar que, enquanto tais, criam elas mesmas valores para nortear a conduta humana. Em Nietzsche, nós vamos encontrar, agora começo com o exame da concepção nietzschiana de história, nós vamos encontrar diferentes concepções de história, desde a segunda consideração extemporânea, de 1874, passando pelo período intermediário, humano demasiado humano, até desembocar na filosofia da maturidade. Não será possível, evidentemente, explorarmos aqui juntos essas diferentes concepções. Eu vou me ater, basicamente, a duas delas. Em matéria de moral, o trabalho do historiador auxiliaria a explicar as condições de existência de determinados povos, apontando os motivos que os levaram a concebê-las de tal modo. Ajudaria a esclarecer os costumes de grupos sociais diversos, assinalando os móveis que fizeram com que os instituíssem. Permitiria elucidar os sentimentos morais de indivíduos de várias épocas e lugares, mostrando as razões de emergirem e se conservarem. Além de ser de grande valia para a tarefa que o psicólogo se propõe realizar, o trabalho do historiador traria elementos para solapar concepções metafísicas. Contribuiria para denunciar as normas de conduta que se apresentam como absolutamente necessárias, apontando o momento de sua produção. Concorreria para atacar os juízos que se pretendem universalmente válidos, mostrando as circunstâncias de seu aparecimento,
colaboraria, enfim, para desmascarar as generalizações indevidas, ressaltando a especificidade de cada caso. E seria, sobretudo, de extrema relevância na crítica das ideias filosóficas usadas como base para as reflexões morais. É nessa direção que Nietzsche afirma, cito, falta de sentido histórico é o defeito hereditário de todos os filósofos. Muitos chegam a tomar despercebidamente a mais jovem das configurações do homem, tal como surgiu sob a pressão de determinadas religiões e até mesmo de determinados acontecimentos políticos, como a forma firme de que se tem de partir. Importa notar, como já procuramos salientar, que é possível conceber a história de várias maneiras e cada uma delas revela uma perspectiva avaliadora. Entendida como tesouro inestimável de exemplos, na verdade, esta concepção é uma concepção que se encontra nos moralistas franceses, que entendiam que a história é incapaz de fazer qualquer prognóstico, mas cabe a ela todo e qualquer diagnóstico. Esposando essa concepção de história, então, entendida como tesouro inestimável de exemplos, Nietzsche vai afirmar que a história, assim pensada, forneceria as chaves para as dificuldades do presente, iluminaria os problemas relativos à conduta humana, contribuiria para solapar concepções metafísicas. Contudo, concebida como domínio específico do saber, tal como pensam os seus contemporâneos, nós não podemos nos esquecer que a segunda metade do século XIX, na Alemanha, testemunhou precisamente um grande desenvolvimento da historiografia e também da filologia. Então, concebida como domínio específico do saber, tal como pensam os historiadores da sua época, a história unificaria e identificaria todos os acontecimentos, rechaçaria a diferença e a singularidade, tentaria criar um mundo conhecido e estável. Tomando por modelo a memória humana, imporia o ponto de vista dos ressentidos, procurando fortalecer o espírito gregário, seria sintoma de depauperação da vida. Portanto, se Nietzsche combate a história concebida como ciência, como um domínio específico do saber humano, na verdade, ele vai se apoiar na história entendida como tesouro inestimável de exemplos. E a estreita relação entre história, assim pensada, e a psicologia parece transmutar-se com a genealogia da moral numa outra relação, na relação entre genealogia e história. Ao colocar a questão do valor dos valores bem e mal, Nietzsche levanta a pergunta pela sua criação. É apoiando-se nos exemplos fornecidos pela história que conclui terem sido instituídos por duas maneiras radicalmente distintas de avaliar, a dos nobres e a dos escravos. Em Para Além de Bem e Mal, parece datar o aparecimento da maneira escrava de avaliar. Diz ele, nessa inversão dos valores, que emprega a palavra pobre como sinônimo de santo e amigo, reside a importância do povo judeu. Com ele começa a revolta dos escravos na moral. Assim, a maneira nobre de avaliar, que procede por autoafirmação, deve ter sido logicamente anterior à outra, a dos ressentidos, que opera por negação e oposição, e deve também, a maneira nobre de avaliar, ter antecedido cronologicamente a maneira de avaliar dos homens do ressentimento. Que Nietzsche tome a defesa do aristocratismo contra o ideal gregário fica evidente quando se percorre os seus escritos. Contudo, a aristocracia de que fala não é tão somente fruto de elaboração teórica. Em diferentes épocas históricas, julga encontrá-la. O homem nobre a que se refere não se reduz a mero conceito,
em contextos muito precisos, acredita deparar-se com ele. Teria existido na antiguidade com as cidades-estado gregas, no Renascimento com a comunidade aristocrática de Veneza, nos séculos XVII e XVIII com a nobreza francesa. O aristocratismo, ou a maneira nobre de avaliar, por certo, não constituem a priori metafísicos nem essências atemporais. São tipos que emergem da pesquisa histórica. Não é por acaso que a concepção nietzschiana de história se aproxima da dos moralistas franceses, como mencionamos há pouco. Também ela, a sua concepção de história, desemboca em tipologias. Lançando mão de estudos históricos, Nietzsche, sem dúvida, toma partido por um determinado tipo de organização social e por um determinado tipo de moral. Mas não é simplesmente para justificar suas escolhas que recorre à história, e sim para enriquecer a sua crítica dos valores. A genealogia da moral, com base nesses elementos, poderia, então, ser lida como uma investigação da proveniência e transformações dos valores morais, que se baseia em elementos fornecidos pela história e também pela etimologia, mas não teremos aqui a oportunidade de tocar nesse ponto. No prefácio ao livro, Nietzsche apresenta o seu projeto. Expõe rapidamente como tratou das questões morais em escritos anteriores, Aurora, O Andarilho e Sua Sombra, e, em especial, O Humano Demasiado Humano. Retraça seu percurso intelectual, apontando a contribuição decisiva da formação histórica e filológica para o exame desses problemas. E afirma que a história e a filologia, juntamente com o interesse pelas questões psicológicas, lhe permitiram transformar o problema do mal neste outro, cito, sob que condições inventou-se o homem aqueles juízos de valor bom e mal, e que valor têm eles mesmos. Depois de discordar da maneira pela qual Paul Rey e os ingleses consideram a moral, Nietzsche explicita a perspectiva que vai adotar. Precisamos de uma crítica dos valores morais. Devemos começar por colocar em questão o valor mesmo desses valores. Recusando buscar um fundamento metafísico para os valores morais, propõe-se relacioná-los com as avaliações que os engendraram e investigar de que valores estas avaliações partiram para criá-los. Na primeira parte da obra, marcando distância em relação ao tratamento dado pelos utilitaristas e evolucionistas às questões morais, Nietzsche detém-se na análise da proveniência dos pares de valores bom e mal, bom e ruim. A criação do valor bom não teria ocorrido graças àqueles a quem se manifestou bondade, mas aos que se viam como bons. Teriam sido os nobres, os poderosos, os homens de condição superior, que o instituíram, assinalando a diferença que lhes era própria e estabelecendo, com isso, uma hierarquia. Apenas quando os juízos de valor aristocráticos sofreram declínio, é que teria surgido a oposição entre ações egoístas e não egoístas. Nietzsche procura mostrar que converter a preeminência política em preeminência espiritual levou à interiorização do valor bom. Faz ver as mudanças por ele sofridas por esse valor, contrapondo o comportamento da aristocracia guerreira ao da classe sacerdotal. Enquanto o valor aristocrático, bom, identificava-se a nobre, belo, feliz. Tornando-se valor religioso, passa a equivaler a pobre, miserável, impotente, sofredor, piedoso, necessitado, enfermo. A transformação dos valores seria fruto do ressentimento de homens fracos que, não podendo lutar contra os mais fortes, deles tentaram vingar-se através desse artifício. Na segunda dissertação, Nietzsche examina como se comporta o homem bom da moral do ressentimento. Igual entre iguais, o homem não perigoso é, antes de tudo, um animal previsível, constante, necessário,
principalmente porque dele se fez alguém capaz de responder por si mesmo como futuro. Para tanto, seria indispensável a aquisição da memória. Prometer, dar a palavra, prestar juramento, só ganham sentido quando impressos na mente de modo indelével, de sorte que a crueldade e o terror em muito contribuíram para a fabricação dessa espécie de memória. Se esquecer é uma das condições para o nobre manter-se saudável, o homem previsível e capaz de prometer, ao contrário, precisa lembrar. Privilegiando o interesse geral e duradouro, em detrimento do particular e efêmero, o homem previsível comporta-se como indivíduo coletivo. Ser gregário por excelência é reconhecido como bom pela moral do ressentimento, que remete à oposição dos valores bem e mal diretamente a outra oposição, esta, aceitação ou recusa das regras sociais. Refletindo sobre as origens da responsabilidade, Nietzsche mostra que a culpa, conceito fundamental dessa moral, remonta ao conceito de dívida, uma vez que a justiça apareceu com a ideia de que tudo pode ser pago, tudo deve ser pago, e se associou o castigo à dívida. Faz ver ainda que a má consciência surgiu com a interiorização da hostilidade, da crueldade, do gosto pela perseguição, pelo assalto, pela mudança, pela destruição. Nos fortes, esses instintos, não podendo manifestar-se numa coletividade organizada a partir de relações contratuais, esses instintos voltaram-se para dentro, originando a má consciência. Nietzsche analisa ainda as noções de dívida e dever, tal como aparecem na religião cristã, e termina exortando a que se busque a grande saúde, a que se opere nova inversão dos valores. Na última parte da genealogia da moral, Nietzsche começa por inventariar onde se manifesta o ideal ascético. Passando em revista o procedimento dos artistas, filósofos e homens religiosos, constata que, onde quer que o ressentimento se apresente, a vida é hostilizada em nome de outra vida. A vida é tratada como um erro a refutar. Por isso, a penitência voluntária, a autoflagelação, o autossacrifício, numa palavra, a negação de si é encarada como fonte de satisfação. Fonte de satisfação. Sustenta Nietzsche que, ao contrário do que poderiam pensar os ascetas, no ideal que perseguem não ocorre um embate de vida contra a vida, mesmo porque, do ponto de vista fisiológico, seria impossível, mas sim a luta da vida contra a morte. Criam outra vida, inventam outro mundo, desejam ser de outro modo, querem estar em outra parte, porque neles a vida, ela mesma, está em declínio. Nietzsche considera a figura do padre ascético a forma mais acabada desse ideal, pois é ele quem prega, com maior veemência, existir a vida depois da morte, a única que seria eterna e verdadeira. Passa, então, a examinar a ciência, que, por descartar Deus, o além, o outro mundo, deveria constituir o mais fervoroso adversário do ideal ascético, mas, em vez de impor-se como seu oposto, é antes sua própria forma mais jovem e mais nobre. Os homens científicos, dirá Nietzsche, estariam longe de ser espíritos livres, pois ainda creem na verdade, o que os remete de imediato à visão de mundo mesma que teriam de combater. Nietzsche, por fim, retoma o problema da significação do ideal ascético, fazendo ver que ele ofereceu um sentido para o sofrimento do homem, agora interpretado como necessário por causa do outro mundo, do além, de Deus, da vida depois da morte, ou até mesmo da verdade. Se com essa interpretação o ser humano acreditou preencher o vazio em que julgava encontrar-se, também viu seu fardo acrescido por um novo sofrimento, mais profundo, mais íntimo, mais corrosivo da vida, a perspectiva da culpa. E Nietzsche conclui a genealogia da moral, sublinhando existir nesse modo de proceder, cito, uma vontade de nada, uma má vontade contra a vida,
uma rebelião contra os mais fundamentais pressupostos da vida, mas é e permanece uma vontade. E para ainda, em conclusão, dizer aquilo que eu dizia no início, o homem prefere ainda querer o nada a não querer. O movimento do livro, o movimento da genealogia da moral enquanto um todo é tal, e é por essa razão que refizemos aqui o percurso do livro, o movimento do texto enquanto um todo é tal que começa com a recusa de encontrar na metafísica o fundamento último dos valores morais e termina com a denúncia dos postulados metafísicos insidiosamente presentes na moral do ressentimento. Inventando outro mundo, os ressentidos reinstauram princípios transcendentes, tomando-os por base da moralidade. Com isso, desprezam o mundo em que se encontram e negligenciam o caráter humano, demasiado humano, dos valores que eles mesmos instituíram. Depois de explicitar a perspectiva que pretende adotar para refletir sobre as questões morais, Nietzsche examina, num primeiro momento, os valores bem e mal, tal como foram engendrados pela maneira nobre e pela maneira escrava de avaliar. Analisa, em seguida, o modo de proceder do homem do ressentimento, mostrando como surgiram a culpa, a justiça, o castigo e a má consciência. Investiga, por fim, na terceira dissertação, o trabalho dos ressentidos na arte, na filosofia, na religião e na ciência, deixando claro que elas são inspiradas pelo ideal ascético. Mas, nas 3 dissertações, ele faz passar pelo crivo da genealogia a moral, o comportamento e até a produção do homem do ressentimento, submetendo-os também a uma avaliação e julgando-os enfermidades. Em todos os níveis, trata-se de tentativas, por parte dos que não têm força para lutar, de escamotear a luta e denegrir a vida, que, no entender de Nietzsche, a vida, que, no seu entender, nada mais é do que luta sem trégua ou termo. Portanto, se a genealogia da moral pode ser lida, como dizíamos de início, como um trabalho que investiga a proveniência e as transformações dos valores morais, recorrendo a dados fornecidos pela história, está longe de reduzir-se a um estudo histórico. Apresenta-se como o texto em que Nietzsche não só explicita o procedimento genealógico, como ainda opera claramente com ele. Mas, para fazer a crítica dos valores, não basta questionar a sua proveniência, é preciso ainda avaliá-la. Torna-se necessário, pois, adotar um critério de avaliação que, por sua vez, não possa ser avaliado. Caso contrário, incorreríamos num círculo vicioso. O único critério que se impõe por si mesmo, no entender de Nietzsche, é a vida. Eu cito aqui uma passagem do Crepúsculo dos Ídolos, Problema de Sócrates, parágrafo 2. Uma passagem muito saborosa. É preciso estender os dedos completamente nessa direção e fazer um ensaio de captar essa assombrosa finesse de que o valor da vida não pode ser avaliado por um vivente, não, porque este é parte interessada e até mesmo objeto de litígio e não juiz, por um morto, não, por uma outra razão. A vida. Muito bem. Em Assim Falava Zaratustra, ao introduzir na obra publicada o conceito de vontade de potência, Nietzsche expressa pela primeira vez a ideia de que vida e vontade de potência se identificam. Concebendo a vontade de potência como vontade orgânica, entende que ela é própria não unicamente do homem, mas de todo ser vivo. Em escritos posteriores, Nietzsche irá além e deixará entrever que a vontade de potência se exerce nos órgãos, tecidos e células.
Atuando em cada elemento, a vontade de potência encontra empecilhos nos que o rodeiam, mas tenta submeter os que a ela se opõem e colocá-los a seu serviço. É por encontrar resistências que se exerce. É por exercer-se que torna a luta inevitável. Efetivando-se, a vontade de potência faz com que a célula esbarre em outras que a ela resistem. O obstáculo, porém, constitui um estímulo. Com o combate, uma célula passa a obedecer a outra mais forte, um tecido submete-se a outro que predomina, uma parte do organismo torna-se função de outra que vence durante algum tempo. Cumpre lembrar, porém, que numa conhecida passagem de Para Além de Bem e Mal, o parágrafo 36, Nietzsche parece sugerir que entre o orgânico e o inorgânico não existe traço distintivo fundamental. Presentes no mundo orgânico, forma mais primitiva do mundo das emoções, dirá ele, as funções orgânicas se achariam indiferenciadas. Apenas passariam a existir enquanto tal ao desligarem-se umas das outras. Por diferenciação, a vida se expressaria. O orgânico participa todavia, do mesmo princípio que constitui o inorgânico. Em ambos, orgânico e inorgânico, faz efeito wirkt, aqui o verbo é fundamental, faz efeito a vontade de potência. Assim, nesse momento, a partir de 85, na verdade, e aqui, Para Além de Bem e Mal, estamos em 86, pretendendo resolver como se dá a passagem da matéria inerte à vida, um dos problemas centrais para a ciência da época, Nietzsche elabora a sua teoria das forças. Nesse momento, o exame de seus textos parece conduzir a uma nova dimensão do conceito de vontade de potência. Se até então ela se caracterizava como vontade orgânica, agora aparece como força eficiente. Contudo, em momento algum, Nietzsche acredita haver uma única força, a força criadora de tudo que existe. O caráter pluralista da sua filosofia está presente também ao nível das suas preocupações cosmológicas. Quando trata do mundo, Nietzsche sempre postula a existência de uma pluralidade de forças presentes em toda parte. A força só existe no plural. Não é em si, mas na relação com as outras. Não é algo, mas um agir sobre. Não é por acaso que Nietzsche sugere que se veja, cito, tudo o que ocorre, todo movimento, todo vir a ser, como um constatar de relações de graus e de forças, como um combate. Fim da citação. Atuando sobre outras e resistindo a outras mais, as forças tendem a exercer-se o quanto podem, querem estender-se até o limite, irradiando uma vontade de potência. Toda força motora é vontade de potência. Não existe fora dela nenhuma força física, dinâmica ou psíquica. Portanto, no nosso entender, a vontade de potência, tendo o seu âmbito de atuação ampliado, aparece agora como explicitação do caráter intrínseco da força. Um exame atento dos textos de Nietzsche revela que vida e vontade de potência estão relacionadas de duas maneiras distintas. Em alguns escritos, acham-se claramente identificadas. Vida é vontade de potência. Em outros, a vida aparece como caso particular da vontade de potência. O fato de Nietzsche recorrer a formulações diferentes pode ser objeto de uma dupla interpretação. Por um lado, quando se trata das suas preocupações acerca dos fenômenos biológicos e naturais, o que permite a Nietzsche proceder à passagem de uma formulação, vida igual vontade de potência, a outra, vida é caso particular da vontade de potência, o que permite a Nietzsche fazer essa passagem,
é a elaboração da teoria das forças. Por outro lado, quando se trata das suas considerações sobre os acontecimentos psicológicos e sociais, o que obriga Nietzsche a manter-se fiel à primeira dessas formulações, ou seja, vida igual vontade de potência, é a introdução da noção de valor. Valor e vida são noções intimamente ligadas no contexto da filosofia nietzschiana. Retomando, é no âmbito cosmológico que Nietzsche postula a existência de forças dotadas de um querer interno que se exercem em toda parte. Contudo, quando trata da crítica dos valores, é a vida, enquanto vontade de potência, que adota como critério de avaliação. Em ambos os registros, porém, o conceito de vontade de potência tem papel de extrema relevância. É concebido como elemento constitutivo do mundo e, ao mesmo tempo, é tomado como parâmetro no procedimento genealógico. No pensamento nietzschiano, é este conceito de vontade de potência que constitui o elo central de ligação entre as reflexões pertinentes à esfera das ciências da natureza e aquelas que concernem às ciências do espírito. Concebida como vontade de potência, como vimos, a vida constitui o único critério de avaliação que se impõe por si mesmo. É nessa perspectiva que se coloca a pergunta pelo valor dos valores. É nesses parâmetros que se pode avaliar a proveniência dos valores. Nova luz agora ilumina a genealogia da moral. Percebe-se, então, por que, no prefácio, Nietzsche assim expõe o problema de que pretende tratar. Sob que condições inventou-se o homem aqueles juízos de valor bom e mal, e que valor têm eles mesmos? Obstruíram ou favoreceram até agora o prosperar da humanidade? São um signo de estado de indigência, de empobrecimento, de degeneração da vida? Ou, inversamente, denuncia-se neles a plenitude, a força, a vontade de vida, seu ânimo, sua confiança, seu futuro? Percebe-se também porque, no final da segunda dissertação, Nietzsche exorta a que se busque a grande saúde, operando nova inversão dos valores. Percebe-se ainda porque, na última parte do livro, Nietzsche julga contaminados pela doença a moral, o comportamento e o trabalho dos ressentidos na arte, na filosofia, na religião e na ciência. Percebe-se, enfim, porque, ao concluir a obra, Nietzsche critica, no ideal ascético, esse ódio contra o humano, mais ainda contra o animal, mais ainda contra o material, essa repulsa aos sentidos, à razão mesma, o medo da felicidade e da beleza, esse anseio por afastar-se de toda aparência, mudança, vir a ser, morte, desejo, anseio mesmo. Moral, política, religião, ciência, arte, filosofia, qualquer apreciação de qualquer ordem deve ser submetida a um exame, deve passar pelo crivo da vida. E vida é vontade de potência. Em última análise, assim, não se pode pensar a genealogia sem relacioná-la intimamente com uma cosmologia, com toda uma visão de mundo. Pela atenção de vocês, muitíssimo obrigada.